Sou o padre Ricardo Rodolfo, da comunidade Canção Nova. Hoje trabalho como vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Trabalho também hoje no seminário da comunidade Canção Nova, a parte administrativa do seminário. E também visito uma vez por mês a missão de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, visitando a nossa missão. Quero acolher com alegria os nossos músicos, nossos cinegrafistas, todos aqueles que nos ajudam aqui na comunicação. Queria que você olhasse para essa pessoa do seu lado. Já estamos adentrando a Semana Santa. Diga para ela: aguenta firme. Diga para ele: Deus não te abandonou. Ele morreu na cruz, sim. Mas diga para ele: eu tenho uma boa notícia para você. Ele vai ressuscitar. Você acredita nisso, sim ou não? Então, meu irmão, minha irmã, hoje o tema que foi proposto para cada um de nós meditarmos, refletirmos, é Hosana hoje, crucifica-o amanhã, a inconstância do coração humano. O que isso quer dizer para nós? Primeiro, da fidelidade de Deus frente às nossas misérias, fraquezas, e Deus continua a todo momento querer nos salvar. Você é alvo da salvação de Deus mesmo na sua infidelidade, mesmo na sua inconstância. Eu, Padre Ricardo, também sou alvo da salvação de Deus, não é, para que eu continue perseverante na vontade de Deus. O que significa o Hosana e o crucifica-o? Revela justamente isso. Somos inconstantes na nossa busca por Deus. O que isso quer revelar para nós? Mudamos conforme as circunstâncias e conforme as emoções ou conforme os interesses. Se eu estiver caminhando com Deus, tudo estiver indo bem, então eu grito: Hosana, Hosana, Hosana. Mas muitos entram nesta inconstância quando você é pego de surpresa por uma situação adversa, uma situação que faz com que você se desmotive, desanime ou perca a sua esperança. E as nossas atitudes muitas vezes vai ser como daqueles que diz: crucifica-o. Esse crucifica-o é as nossas atitudes que não revela a nossa confiança em Deus. Todas as vezes que nós desanimamos, todas as vezes que nós não acreditamos que Deus caminha conosco e que Ele vai nos dar a força para suportar toda e qualquer tribulação, toda e qualquer cruz, nós estamos dizendo para Ele: crucifica-o. Por quê? Porque nós não estamos acreditando de que Ele é o Senhor, de que Ele está com cada um de nós. Se você está com a sua palavra, lá no capítulo de São Mateus, capítulo 21, no versículo 9, nós vamos entender um pouco sobre esta realidade. Mateus, capítulo 21, versículo 9. Pegue comigo, se você já achou, eu vou lendo. Hosana, as multidões que o precediam e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Então aqui há um povo que, quando Jesus entra em Jerusalém, todos o aclamam, todos o aplaudem, todos estão dizendo: eu estou contigo, Senhor. O Senhor é o enviado de Deus, o Senhor veio para nos libertar, o Senhor veio para nos restaurar, nós estamos contigo, Senhor. Mas vai lá no capítulo 27 de Mateus, no versículo 22, e nós vamos ver que essas mesmas pessoas que gritaram Hosana ao Filho do Deus vivo, vão fazer totalmente diferente agora neste momento. Mateus capítulo 27, versículo 22. Vai dizer assim para nós: Pilatos perguntou: que farei de Jesus que chamam de Cristo? Todos responderam:
seja crucificado. Vou ler de novo. Pilatos perguntou: que farei de Jesus que chamam de Cristo? Todos responderam: sejam crucificado. Porque eles começam a perceber que aquele Jesus que veio montado naquele jumentinho, que todos aclamavam, né, com palmas de ramos, reconhecendo nele o Senhor, o Salvador, mas quando viram que Jesus estava caminhando para a morte, que estava indo para ser entregue na cruz, as pessoas, não é, voltam atrás. Esta inconstância do coração humano. E o Senhor quer dizer para mim e para você o seguinte, meu irmão, minha irmã: diante da cruz, diante do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, é aí que nós devemos permanecer. Se você e eu queremos permanecer somente na glória de Deus, nós vamos desanimar, porque o caminho que nos leva a nosso Senhor é o caminho da cruz primeiro. A ressurreição vem após a cruz, mas muitos estão desanimando porque estão, não é, vendo que Jesus morreu, mas muitos não acreditam que Ele ressuscitou. O homem deve ter certeza, meu irmão, minha irmã, de que a misericórdia de Deus é a porta para o retorno para a casa do Pai. A fidelidade, a nossa infidelidade não ofusca a fidelidade de Deus. Você já percebeu que é assim que funciona diante do grande amor de Deus por nós? Eu sou infiel, mas Deus continua e vai sempre permanecer fiel a você. Se Deus tivesse que, não é, me orientar, se Deus tivesse que me corrigir, se Deus tivesse que fazer tantas realidades daquilo que eram as minhas infidelidades, eu não seria padre hoje. Sabe por quê? Eu digo para você com toda a humildade do coração. Deus me chamou para ser padre com 17 anos. Eu fui ser padre com 40 anos de idade, depois de 23 anos, por causa dessa minha inconstância em não querer e não corresponder à vontade de Deus. A minha infidelidade não ofuscou a fidelidade de Deus. Mesmo muitas vezes eu crucificando o Senhor com as minhas atitudes, com as minhas rebeldias e com a minha má vontade de segui-lo. Quando as coisas apertavam, eu digo: não, eu vou casar que é mais fácil, eu vou namorar que é mais prazeroso, eu vou sair do seminário, porque eu passei por 3 seminários até chegar à Canção Nova. Mas Deus continuou sendo fiel, porque Ele me chamou, mesmo eu gritando: crucifica-o, com a minha vida de infidelidade, de pecados, de fraquezas, de inconstâncias. Eu sou prova viva. Olha para essa pessoa do seu lado: é ou não é que essa pessoa também é prova viva de Deus, de que Ele continua apostando nesta pessoa? Claro que é, meu irmão, minha irmã. Aqui Deus não quer apontar o dedo para ninguém, mas o Senhor quer que nós, diante das dificuldades, nós permaneçamos fiéis a Ele. Meu Deus do céu, nós sabemos que a nossa fraqueza vai nos levar às vezes à inconstância. Ou você acha que o Padre Ricardo não é constante sempre? Não. O confessionário que me diga, né? Sempre tem que procurar o confessionário para eu voltar à fidelidade de Deus, para eu estar na sua presença sempre. O que essa Semana Santa precisa questionar o seu coração é que, diante da minha inconstância, eu vou continuar sendo fiel a Deus? Porque aquele que não deseja isso, vai parar no meio do caminho, não vai prosseguir, não vai continuar. Graças a Deus, já este ano, no dia 19 de junho, eu vou completar já 4 anos de padre. Estou caminhando, com lutas, Porque na minha inconstância, eu quero dizer para o Senhor: eu vou até o fim, Senhor. Está difícil, não é fácil, mas eu quero permanecer contigo aos pés da cruz. Eu não quero permanecer com Jesus quando tudo está indo bem, não. E Deus sabe, e Deus já me provou isso, que Deus me manda provações para que eu possa dizer para Ele:
eu confio em Ti, Senhor. Diante das dificuldades, eu confio e vou continuar confiando em Ti. Eu não vou desanimar, eu não vou voltar atrás. Eu vou continuar, Senhor, com os meus pecados, confesso, volto, mas eu quero ser inconstante. Meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo, você é inconstante, mas eu sou fiel e vou te ajudar na sua inconstância, derramando sobre você a graça do Espírito Santo de Deus. Eu só estou de pé porque eu peço todos os dias na minha vida a graça do batismo no Espírito Santo, para que mesmo na minha fraqueza, mesmo no meu orgulho, mesmo nos meus pecados, eu continuo a avançar para estar com o Senhor. Eu preciso estar com Ele, meu irmão, você precisa estar com Ele, minha irmã. Ali havia dois grupos, o que gritava Hosana e que crucificavam Jesus. Mas era o mesmo povo que aplaudiu, é o mesmo povo que rejeitou. Qual dos grupos você é hoje? Você deve ser daquele grupo que persevera. Você não pode desanimar. Diga para essa pessoa, nada de desanimar, meu irmão. Diga para ela, Jesus não desanimou. Ele nos ensinou que abraçando a cruz e indo até o final, Ele nos dá a graça para que nós possamos permanecer na vontade de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus, na sua infinita misericórdia, sempre vai nos ajudar a levantar. Olha só, como Deus sempre é fiel, desde lá do Antigo Testamento. Olha para você ver, no Antigo Testamento, Deus se revela rico em misericórdia e fidelidade a Moisés, pois Ele usou de misericórdia para com o seu povo, salvando-o da escravidão do Egito e fazendo caminhar para a terra prometida. Olha aqui, Deus tirou aquele povo do deserto, da escravidão do Egito. É ou não é que aquele povo tinha que agradecer a Deus por isso? É, mas olha o que aquele povo fez. O povo fez totalmente ao contrário. No entanto, por diversas vezes, o povo foi infiel, o povo foi ingrato, o povo foi murmurador, o povo foi rebelde, o povo virou as costas para Deus. Mas Deus os acolheu em misericórdia em vista de salvá-lo. Você pode murmurar, você pode reclamar, você pode ser infiel a Deus, mas Deus vai sempre ser fiel a você. Ele não vai desistir de você até que você mude de vida, até que você possa se colocar dizendo para o Senhor, mesmo na minha infidelidade eu vou perseverar, eu vou caminhar ao seu lado e eu não vou desistir. Meu irmão, se eu não acreditar nisso, meu irmão, como é que nós vamos poder caminhar e junto com o Senhor e carregar a cruz junto com Ele? É isso que eu preciso viver e é isso que você precisa viver. Deus não vai desistir de você. Existe um salmo que diz assim: Deus não nos trata como exige as nossas faltas. Não precisa falar para esse teu irmão não, mas talvez esse teu irmão que está do seu lado murmura muito, reclama muito, é impaciente, só vê as coisas negativas. Agora eu quero dizer para você, você vai deixar de ajudar essa pessoa ou você vai ajudá-lo a caminhar dizendo, sai dessa situação, Deus está pedindo para você não mais reclamar, olhe para frente, Jesus não murmurou, Jesus não reclamou, Jesus foi fiel à vontade de Deus. Diga para ela, para ele, quando ele desanimar, Deus está pedindo para que você não desanime. É assim que nós devemos caminhar, meu irmão, é assim que nós devemos caminhar, minha irmã. Você já desistiu dessa pessoa? Tem gente que desiste, né? Ah, não aguento mais não. É muita reclamação, é uma chatice só. Mas se Deus tem misericórdia para conosco, tem misericórdia e paciência com as nossas chatices, as nossas irritações, por que eu vou desanimar diante deste meu irmão? Pega na mão desse teu irmão e diga para ela, eu não vou desistir de você. Você pode até desistir de mim, mas eu não vou, porque Deus não desiste de nós. Está vendo? Só que você está dizendo que você vai ajudar essa pessoa, só que eu já estou te falando, ela vai de alguma maneira tropeçar de novo, e você vai ter que ajudar. Vai. Quando na Canção Nova eu partilhava com o Rubens e a Tânia,
esses dias, quando na Canção Nova veio ali uma direção. O Ricardo não tem vocação para a Canção Nova, ele precisa ser desligado da Canção Nova. No ano de 2010, porque eu ficava oscilando demais, oscilava o meu humor, a hora eu estava tudo feliz, a hora eu estava tão triste, para baixo. Aí a formação começou a perceber, esse garoto não tem vocação Canção Nova, esse garoto só fica oscilando o tempo todo. Só que o Rubão olhou para mim e disse assim: eu acredito em você, você tem brilho Canção Nova. Talvez as pessoas não estão enxergando que você tem brilho Canção Nova, mas eu estou enxergando que você é Canção Nova. Eu estou fazendo como o Leonardo da Vinci, que olha para uma pedra e não vê nada, mas quando ele vai esculpindo, ele vai ali descobrindo a beleza que é aquela pessoa. Deus fez isso comigo, era para eu ser mandado embora da Canção Nova, mas Deus falou: você é meu, você é da Canção Nova, eu te escolhi para ser padre na Canção Nova, e eu não vou desistir de você, mesmo que você seja inconstante, mesmo que você não tenha talentos, eu não vou desistir de você. Meu irmão, minha irmã, está aqui a prova de que Deus não desiste de nós. E eu digo para você, e quantos pecados eu vivi naquele tempo de formação, mas Deus dizendo: eu te escolhi, eu sei que você pode vencer, eu sei que você comigo vai sair dessa situação. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu não posso desistir de ninguém. Olha só como que o reflexo da bondade de Deus na minha vida, dessa minha inconstância, dessa minha não perseverança, também Deus me deu a graça de fazer a mesma coisa que uma pessoa, um missionário da Canção Nova, quando eu era responsável lá na Canção Nova do Rio de Janeiro. Um missionário chegou com a carta de desligamento da Canção Nova e me disse assim: eu vou embora da Canção Nova, eu não aguento mais ficar na Canção Nova. Olha a inconstância, era uma menina muito boa, de talentos, mas ela dizendo: eu não sou Canção Nova, eu não aguento morar na Canção Nova. E aí eu disse para ela, depois de 1 hora que ela falou, chorava, eu disse para ela: sabe como que você resolve isso? Lendo o que o Padre Jonas nos falou, a vida fraterna. Vai lá pedir perdão, vai lá reconciliar, vai lá deixar que Deus molde o seu coração. Então você vai fazer o seguinte: você vai sair daqui do Rio de Janeiro, você vai ficar 1 semana na nossa casa de Queluz, e lá você vai rezar, e lá você vai pedir a Deus que te mostre se você é Canção Nova ou não. Eu não vou assinar a sua carta de demissão da Canção Nova, porque você é Canção Nova. Não, padre, eu vou embora da Canção Nova. Você vai e depois você volta. Se você, nesse tempo que rezar e não ver que você é Canção Nova, eu assino a sua carta de demissão. E ela foi, ficou 1 semana, Deus falou com ela, ela voltou com a carta rasgada, porque ela disse: eu sou Canção Nova, Deus acredita em mim. O que Deus fez comigo, Deus me deu a graça de fazer também com aquela pessoa. Ela era inconstante, meu Deus do céu, todo dia eu tinha que chamar essa pessoa na minha sala para corrigi-la, mas eu não desisti dela, porque Deus não desistiu de mim. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa pregação é para te ensinar a não desistir das pessoas que Deus coloca do seu lado. Você que é casado, não é a dificuldade que é a vida matrimonial, mas você precisa carregar a cruz com o seu esposo, com a sua esposa, e não desistir, mas continuar, perseverar. É isso que Deus está nos ensinando através de Jesus, que ao subir ao Monte Calvário nos ensinou: é preciso permanecer na vontade de Deus. Nós não podemos desistir, não. Nós precisamos continuar. Vamos perceber mais um pouco aqui naquilo que o Senhor nos fala. Pega comigo lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Aqui vai dizer que o coração o coração humano é volúvel, ou seja, ele muda com facilidade. Tudo está na palavra de Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim para nós. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim: o coração é falso como ninguém, é incorrigível, quem poderá conhecê-lo? Eu, Deus, perscruto o coração, sondo os rins,
para retribuir ao homem conforme o seu caminho, conforme o fruto de suas obras. Vou ler de novo. O coração é falso como ninguém, é incorrigível. Quem poderá conhecê-lo? Eu, Deus, perscruto os corações, sondo os rins, para retribuir ao homem conforme os seus caminhos. Para dizer o quê? O nosso coração, ora está com Deus, ora é seduzido pelo pecado, ora é seduzido pelas coisas do mundo, ora nós somos levados pelas nossas emoções, ora nós somos levados pelas nossas impaciências, pelas nossas murmurações, mas Deus, Ele pode conhecer o coração do homem. Por isso, meu irmão, você precisa pedir a Deus algo muito importante, que você possa pedir que Deus revele quando uma pessoa está passando por uma dificuldade, quando ela não está perseverando na vontade de Deus, que você possa ter este tino de olhar para aquele coração, e como Deus conhece e retribui, não é, as nossas obras, você também precisa ter esse discernimento, ter o dom da ciência, perscrutar o coração do outro, não é? Nós não podemos desanimar, não. Eu sou inconstante também, mas eu já te mostrei alguns exemplos que Deus continua sendo, não é, fiel a mim. E aí, meu irmão, minha irmã, as pessoas que, não é, exortaram, que crucificaram, que rejeitaram Jesus, é ainda alvo da misericórdia de Deus. Aí você pode perguntar assim: mas Deus, que não se deixa vencer em generosidade, faz evidenciar que nossa infidelidade não ofusca a sua fidelidade frente aos nossos pecados. Por que Deus ainda continua a ser fiel a nós? Vou dizer para você: por um único objetivo, salvar-nos, mostrando que cuida de forma eficaz de seus filhos. Se Deus age assim, então por qual razão ainda nos sentimos abandonados por Deus, a ponto de irmos embora de sua casa, de sua presença? Você precisa reconhecer: eu sou incapaz, nós somos incapazes de progredir sem a graça de Deus. Por isso, meu irmão, não desanime não. Deus aqui não está, não é, fazendo com que você se sinta para baixo, né? Nossa, mas então eu não tenho condições. Não, o Senhor está dizendo: você tem condições de avançar na vontade de Deus. Eu só posso dizer para você: o que Deus realizou na minha vida, o que Deus ainda continua realizando na minha vida, frente aos meus pecados, frente às minhas misérias e frente às minhas infidelidades, né, mostra que eu posso tudo em Deus. Está lá em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Agora, o que aconteceu com aquelas pessoas que crucificaram Jesus, que gritaram: crucifica-o? O orgulho de não acreditar que Deus estava naquele homem humilde, que estava indo ao matadouro sem dizer uma só palavra. Nós precisamos, meus irmãos, carregar a cruz de Cristo, ajudá-lo a carregar sem dizer uma única palavra, somente confiar e se abandonar na vontade de Deus. Quem se abandona na vontade de Deus terá sempre o consolo de Deus. Eu experimento este consolo de Deus todos os dias, porque Deus me disse que Ele jamais vai nos abandonar. Está lá no Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mesmo você sendo inconstante, mesmo eu sendo inconstante, mesmo eu ainda não conseguindo vencer certos pecados. Claro, eu e você temos vícios que precisamos vencer, que vamos ser inconstantes, que vamos crucificar nosso Senhor com os nossos pecados, vamos ofendê-lo, mas o Senhor está dizendo para você: não desista, meu filho, não desista, minha filha, continue, porque eu estou ao seu lado. Eu, Padre Ricardo, não vou
não é confessar os meus pecados, não, mas eu estou dizendo, eu tenho muitos pecados, mas estes muitos pecados, quando eu não consigo estar na graça de Deus, eu recorro rapidamente ao confessionário, e ali eu deixo as minhas misérias, ali eu deixo as minhas fraquezas, ali eu deixo o meu crucifica-o, para dizer para Ele que eu quero continuar fazendo a sua vontade, e vou continuar fazendo a sua vontade, Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, mesmo na minha infidelidade, nos meus pecados, eu acredito na sua misericórdia, que o Senhor está comigo e não desiste de mim. Você acredita nisso que você está falando? Que Ele não desiste de você? Foi por você que Ele morreu. Foi por você que na cruz Ele morreu pela sua inconstância. Ele morreu pela sua falta de perseverança. Mas Ele não vai desistir de salvar você. Qual que é o objetivo de Deus? Salvar-nos. Qual o objetivo desse dia de domingo de Ramos, e que nós vamos caminhar até o Calvário e na ressurreição? Para nos salvar. Agora você precisa sentir que você é salvo, que essa salvação já chegou ao seu coração, já chegou na sua casa, na sua família. Meu irmão, minha irmã, a convicção profunda está entre a emoção e a decisão. Muitos recebem a palavra com alegria, mas quando vem a prova, desistem. É ou não é verdade que isso acontece conosco? Recebemos a palavra de Deus, nossa, que beleza, Deus mudou a minha vida, Deus mudou o meu coração, Deus está fazendo obras maravilhosas na minha vida. Chega um sofrimento, chega uma mínima dor de cabeça, já desistimos. Ah não, isso não é para mim não. Meu irmão, minha irmã, olha para o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, e Ele aguentou firme, e Ele perseverou, e Ele foi até o final, Ele se entregou até o final. Porque uma dor de cabeça, uma dor na unha do pé direito, esquerdo, vai te tirar da presença dEle? Não desista não, continue firme. Pega comigo lá, Lucas capítulo 8, versículo 13, você vai compreender esta realidade de quem recebe a palavra de Deus, mas desiste facilmente. Lucas 8, capítulo 13, vai dizer assim, lá na parábola do semeador, diz assim: os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento, e na hora da tentação desistem. Lucas capítulo 8, versículo 13, diz assim: os que estão sobre a pedra são os que, a ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento, e na hora da tentação desistem. Meu irmão, minha irmã, é na hora da tentação que você precisa continuar acreditando. Nós não podemos desistir não. Deus vai permitir que você viva muitas tentações, Deus vai permitir que você viva muitas provações, Deus vai permitir que você passe pelo sofrimento, pela enfermidade, pela falta de emprego, talvez até mesmo tantas realidades, para que você possa perseverar, porque você ouvindo a palavra, olha que interessante, acolhe com alegria, mas no momento da provação desistem. Diga assim para você mesmo: eu não vou desistir. Pode ser mais forte, diga: eu não vou desistir. Você não pode desistir, meu irmão, você não pode desistir, minha irmã, daquilo que Deus tem para você. A outra realidade é que quando Jesus não atende às nossas expectativas humanas, nós rejeitamos Jesus. É ou não é verdade isso? Eu pensei assim: meu Deus do céu, o Senhor me chamou com 17 anos de idade. O Senhor me prometeu muitas coisas, mas que demora é essa? Porque nada acontece. Eu fiquei murmurando, eu fiquei reclamando, porque Deus não estava,
ali atendendo às minhas expectativas, e eu fui rejeitando Jesus no meu coração. Muitas vezes isso acontece comigo, e muitas vezes isso acontece com você. Rejeitamos a palavra de Deus, porque quando Jesus não atende o que nós queremos, nós desistimos. Vai comigo em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Olha que nós vamos compreender disso também, que a fidelidade de Jesus, ela contrasta com a inconstância humana. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Diz assim para nós. Se você já achou, anote, grife, depois você pode, de novo, compreender isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Ele o será para sempre. Diga comigo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e Ele será para sempre. Está vendo só? Ele é o único que não muda. Nós mudamos. Uma hora queremos Jesus, outra hora não queremos mais Jesus. E o Senhor está dizendo para você, é preciso aguentar firme. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente, e será até o fim. A nossa salvação não depende da nossa constância, mas da nossa fidelidade a Deus. Guarde isso no seu coração. A nossa salvação não depende da minha constância, mas da fidelidade a Deus, porque Deus sempre será fiel a você, Deus sempre vai ser fiel a mim. Fica de pé, vamos pedir o Espírito Santo de Deus. Ele que me levantou, é Ele que me faz permanecer quando eu não sou fiel a Deus. Diga assim comigo, levantando os seus braços: Senhor Jesus, derrama sobre mim o Teu Espírito Santo. Nessa Semana Santa, se eu não estou sendo fiel, se eu não estou sendo verdadeiro, eu desejo, Senhor, assumir com fidelidade a minha pertença a Ti. Porque na cruz, Senhor, o Senhor provou a nós que o Senhor é fiel até o fim. A cruz não é a sua derrota, Senhor. A cruz não é a nossa derrota. A cruz é sinal de salvação. Porque na cruz, o Senhor abriu o céu para nós. E com a sua ressurreição, Ele mostra a nós como Ele é vitorioso em nossa vida. Então vai pedindo agora o Espírito Santo com sua voz. Diga: Senhor, mesmo na minha infidelidade, Senhor, mesmo na minha inconstância, Senhor, mesmo eu não sendo fiel a Ti, Senhor, mesmo eu não fazendo às vezes a Sua vontade, Senhor, mas o Senhor é fiel a nós e sempre vai querer o melhor para nós. O Senhor sempre vai querer que nós sejamos, homens e mulheres perseverantes na oração, perseverantes na fidelidade à palavra de Deus, à Eucaristia, à adoração, ao Santo Terço. Senhor, nós estamos abrindo agora o nosso coração. Nós queremos, Senhor Jesus, fazer essa experiência de Pentecostes. Sim, porque na nossa inconstância o Senhor permanece fiel a nós, e o Senhor sempre dará a nós aquilo que é necessário. E o que é necessário para nós é que nós sejamos batizados no Espírito Santo de Deus. E se você pode, meu irmão, feche até mesmo os seus olhos agora. Eu quero estender as minhas mãos sobre você. Tudo aquilo que Deus realizou na minha vida, tudo aquilo que Deus ainda foi fiel diante da minha inconstância, foi porque eu fui cheio do Espírito Santo de Deus. E este mesmo Espírito que me impele a continuar, a não desistir, este mesmo Espírito que eu estou pedindo agora para você neste momento, nesta hora, que você seja impactado pela graça do Espírito Santo de Deus. Se você estava desanimado e queria ou está querendo desistir, o Espírito Santo agora está te levantando, te colocando de pé. Vai cantando, vai pedindo. Sim, peça o Espírito Santo de Deus. Clame esta graça sobre nós. Minha alma tem sede, Senhor. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. De Ti, ó meu Deus.
Minha alma suspira. Minha alma suspira por ti. Mas cante para valer, meu irmão. Cante para valer, minha irmã. Minha alma tem sede De ti, ó meu Deus. de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira. Minha alma suspira por Se você deseja ser fiel, mesmo na sua inconstância e infidelidade, peça, sopra em nós, Senhor. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra. Sopra em nós. Somos teus filhos. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos. Estamos reunidos em Com toda a força do seu coração, com seus braços levantados, clame, ó vento impetuoso. Ó vento impetuoso. Sopra, sopra sobre nós, Senhor. Batiza no teu Espírito Santo. Renova a nossa fé, o nosso desejo de santidade, o nosso desejo de continuar. Não dá, Senhor Jesus, para continuarmos sem for cheio do Espírito Santo. Vem, vem Espírito Santo. Vem, vem. Ó vento impetuoso. Vem, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu. ó meu Pai. Sopra hoje. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo de Deus. Vem. Coloque a mão na pessoa do seu lado. Temos alguns minutinhos ainda. Peça ao Senhor a graça deste teu irmão ser perseverante agora. Você talvez não conhece o que ele está passando ou sentindo. Eu também não conheço. Mas eu quero pedir ao Senhor que você seja fiel. Que você passe pela provação. Que você passe pelo sofrimento. Não abandonando a nosso Senhor, mas sendo fiel. Se você ora no Espírito, ora por Ele no Espírito, clame com Ele. Se você não reza no Espírito, você vai rezar no português, dizendo: Senhor, eu estou rezando e pedindo que este meu irmão, que esta minha irmã seja batizado no Espírito Santo de Deus. Sim, meu irmão, minha irmã, a maior graça que nós podemos viver, sim, nessa Semana Santa, é que o Espírito Santo vai nos impelindo a fazer a vontade de Deus. Sim, você que talvez nunca rezou assim, você que talvez nunca orou desta forma, mas o Senhor quer dar a você esta graça agora, neste rincão. Todos que estão aqui agora, sejam batizados no Espírito Santo de Deus. Deixe o Senhor renovar agora a sua vida. Meu irmão, eu pude vencer os pecados, os vícios que eu vivia antes de conhecer Jesus, porque derramaram sobre mim, o Senhor derramou sobre mim o Espírito Santo de Deus. Por isso ore, ore, ore no Espírito. Oh, seria lamar. Ore, ore, ore e clame. Sim, que todos sejamos batizados no Espírito Santo. Deseja isso para esse teu irmão. Deseja isso para essa tua irmã agora. Sim, se eu pudesse impor as minhas mãos sobre cada um, as minhas mãos sacerdotais, mas como eu não posso, que a mão deste teu irmão agora seja as mãos do próprio Cristo que derrama sobre você o Espírito Santo de Deus. Seja cheio, seja cheia, seja agora tomado pela graça de Deus, seja agora renovado pelo Espírito Santo. Sim, que sejamos agora arrebatados ao céu pela graça do Espírito, pela força do Espírito. Sim, clamemos, clamemos, clamemos. Renova, Senhor, agora nosso desejo de fidelidade, de santidade. Nós não queremos mais voltar atrás, não, Senhor. Nós queremos caminhar para frente, olhar para frente, olhar para o alto, buscar as coisas do alto. Oh, vai orando, vai clamando e vai deixando o Senhor agora te envolver. Vai deixando o Espírito Santo agora te renovar. Sim, você que estava com um aperto no seu peito, sim, o Senhor está tirando todo esse aperto que estava sobre o seu peito. Você que estava angustiada, o Senhor está tirando essa angústia do seu coração agora. Você que estava perseverando, mas desanimou, voltou atrás. Você disse: eu desisto, eu não quero mais. O Espírito Santo está agora te levantando, te renovando. Sim, o
Senhor está dando vida nova a nós agora, neste momento. Batiza-nos no Teu Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba a graça de Deus. Receba a força do alto. Receba agora o dom daquilo que nós vai nos levar à perseverança. Receba o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que o Senhor expirou na cruz, entregando o Teu Espírito. Sim, este mesmo Espírito nos ressuscita agora, nos dá força, nos dá coragem. Oh, Siria la Maria la balariandaria la balariandaria la ba. Oriandara balariandaria la balaria la balaria la la la. Para terminar, ó vento impetuoso. Vem neste lugar.